Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a queda da taxa de juros. Então vamos lá, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo, pessoal. Bom, na última quarta-feira o Copom, que é o órgão regulamentador, cortou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. A taxa Selic estava em 10,75 e caiu para 10,50. E como que isso impacta no cenário geral e como que o Copom utiliza todos esses aspectos para fazer esse corte e porque ele foi só de 0,25% e não acompanhou a queda constante que estava de 0,5 pontos percentuais. Eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje. O mercado já tinha antecipado esse movimento, já se preparou e já precificou tudo isso de uma forma bem sucinta, sendo que antes da reunião havia uma expectativa de mais de 50% para que o corte da taxa fosse de 0,25, menos de 20% entre 25% que a taxa fosse cortada a 0,50 e o restante foi apenas para fazer manutenção na taxa. Bem, mas por que houve tudo isso? O Copom ele olha para alguns aspectos, alguns pontos antes de tomar a decisão de queda. Então ele vai olhar para a inflação, vai olhar para contas públicas, fatores externos e vai relacionar para ver se faz sentido tudo aquilo e tomar uma atitude referente a esses aspectos analisados. Então a gente pode ver que a inflação está sendo controlada, está mais baixinha, não está tão acelerada. Então a inflação o que é? É a perda do nosso dinheiro ao longo do tempo. Então se eu tenho uma água e ela custa R$ 3, e a inflação sobe, ela vai passar a custar R$ 5. Se a inflação desce, ela passa a custar menos, até R$ 2. Então, a inflação nada mais é que a desvalorização, a perda do poder de compra ao longo do tempo. E a gente já viu que a gente já perdeu muito poder de compra ao longo do tempo. Então, o Copom vai analisar essa inflação, como que tá. E faz um sentido bacana ele ter cortado em 0,25 pontos, por quê? Em janeiro, fevereiro e março foi registrada uma economia muito quente, uma economia fervorosa, porque o setor de varejo alcançou recorde de venda. Se alcançou recorde de venda, a rapaziada tá aqui, ó, chinelando em compra, tá comprando bastante, tá comprando demais. Então o Copom falou, opa, estão comprando muito acelerado, não vou cortar tanto assim, porque se o Copom ele continua um corte muito drástico, o que que ele faz? Ele deixa as coisas mais baratas, entre aspas, diminui o preço, né, da inflação, fica mais acessível para a rapaziada consumir. Se consome muito os bichão, a rapaziada consome, vai aquecendo a economia e vai gerando outros fatores. Se gera, como por exemplo, se as empresas vendem mais, se elas vendem mais, elas acabam aumentando o preço de venda daquele produto. Então imagina aquela mesma água. Tá 3 porque caiu a inflação. Aí a rapaziada começa a comprar. As empresas falam, opa, tem muita demanda aqui, eu vou colocar um preço mais alto porque a rapaziada tá comprando bem. Então aí já retorna o ciclo de alta nos preços, superfaturamento, e o Copom falou, opa, calma lá, vamos subir aqui e tal, vamos descer. E o outro ponto que eles olham é as contas públicas. Bom, contas públicas é um detalhe bem delicado, é um ponto bem delicado de se tocar, porque sabemos que o governo arrecada uma caralhada de dinheiro por ano e sempre gasta mais do que ele deveria e a gente fica aqui a ver navios. Então, para simplificar, imagina que você é o governo e você tem lá o seu banco. Então, entra R$ 4.000 no seu banco e você gasta apenas um. Então, você teve um superávit. Então, imagina que em vez de gastar um, você gastou 6. Então, você teve um déficit, você gastou mais do que tinha. E a gente vem acompanhando um déficit bem grande aqui no nosso país, porque o governo está gastando mais do que arrecada, não é novidade, né? E o Copom vê isso com uma forma, opa, o que está acontecendo? A rapaziada do governo está gastando bastante, então a gente tem que diminuir o preço das coisas para a rapaziada consumir mais e arrecadar mais impostos em cima dos produtos. E outro ponto analisado também pelo Copom é o cenário econômico com que o exterior afeta a nossa economia aqui dentro. Então, os Estados Unidos teve um aumento
contrário, né? Teve um movimento contrário, um aumento na sua taxa de juros, enquanto a gente está tendo uma queda. Isso é bastante preocupante, porque a gente vê tanto uma alta em taxa de juros, porém a economia nos Estados Unidos fervente, gerando muitos empregos, e não condiz com uma taxa de juros alta. Que tipo, a rapaziada tem que consumir menos para sim a taxa de juros cair. E mesmo com uma taxa alta, a rapaziada está consumindo massa enfreado. Então ainda se mantém a taxa de juros alta lá. E se mantém a taxa de juros alta lá, a gente está pagando mais para importar. Então, com o mesmo tanto de reais, a gente está comprando menos dólar, porque está mais caro, entendeu? Isso é bem preocupante, por isso que essa redução mínima na taxa. Então, a partir desses três fatores, que é inflação, mercado exterior e contas públicas, o Copom faz toda essa análise minuciosamente para ver como que a tomada de decisão deve ser feita corretamente. E como que isso impacta no seu dinheiro? Bom, se tem taxa de juros caindo, a gente tem menos rentabilidade, menos atratividade no setor de tesouro direto. Se a taxa de juros está alta, a gente vê muita gente migrando para a renda fixa e deixando a renda variável e vice-versa. Uma coisa bem interessante a gente notar é porque se a taxa tem muito alta, o governo capta mais investidores com o lastro de títulos públicos. Porém, dá um gap nas contas públicas, porque ele está arrecadando dinheiro dos investimentos, mas ele vai ter que pagar os juros. E se a taxa é mais alta, os juros vão ser mais altos. Então a gente tem esse gapzinho aqui. E o governo normalmente ele paga tudo certinho, beleza, mas estoura o teto de gastos e aí a gente fica nesse vai e volta infinito de nunca ter uma economia estabilizada. Bom, eu sigo minha filosofia de investimentos, que é colocar um pouco em ações, real estate, caixa e ativos internacionais e criptomoedas. Então, diversifiquem seu patrimônio pessoal, que é uma estratégia muito bacana, uma estratégia eficaz ao longo do tempo. Eu nunca coloco os ovos na mesma cesta e eu espero que tenha feito sentido para vocês entenderem o fluxo de mercado. Essas quedas ao longo do tempo não vão afetar tanto assim, porque é um ciclo corriqueiro precificado já para no mercado até o fim de 2025-2026, uma queda sequencial, uma queda constante. Então, fiquem ligados nos próximos movimentos. Cuidem bem do seu dinheiro e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Já deixe seu like, se inscreva no canal, comente alguma coisa aqui se ficou em dúvida e até a próxima.